Não é novidade que estamos vivendo dias sem precedentes. Vivemos em um tempo em que todos estamos sujeitos a uma série de potenciais temores: violência, desemprego, guerras, catástrofes climáticas, entre tantas outras coisas. Em meio ao cenário mundial de conflitos e tensões, essa semana toques de recolher foram ordenados em mais de 30 cidades aqui nos Estados Unidos, na tentativa de conter a revolta provocada pela morte de George Floyd. Um caso que reacendeu a revolta contra os assassinatos cometidos contra negros nesse país. E como resultado disso, tivemos aqui em São Francisco lojas saqueadas, carros queimados, prédios atacados, tropas de choque usando gás lacrimogênio e balas de borracha na tentativa de conter os protestos. E isso tudo em meio a uma pandemia que já matou quase 500 mil de pessoas em todo o mundo. Ou seja, se o século XX deu origem à era da guerra total, como afirmou o historiador inglês Eric Hobsbawm, o século XXI, o nosso século, inaugura a era da insegurança e da iminência mundial de uma nova onda de guerras. Ou seja, o terceiro milênio começou com uma grande catástrofe e o medo que trouxe instabilidade na defesa da paz mundial. Isto sem falar do conflito nas relações complexas entre países, sem falar nas políticas internacionais, nos atentados e produção de armas nucleares, nas mortes inúmeras por conta das ideologias xenofóbicas, dos discursos fundamentalistas e divergências políticas e religiosas. Enfim, certamente tudo isso gera muito medo, insegurança, muita violência, muito conflito e patologia. E não é por acaso que as síndromes e patologias como estresse, depressão, ansiedade e tantas outras doenças chamadas psicossomáticas afligem grande parte da população mundial sem fazer a distinção da faixa etária ou classe social. Diante de tudo isso, a pergunta que se põe diante de nós é: como viver num mundo tão hostil como esse, tão violento, sem sucumbir? Como não se entregar ao desespero e à exasperação? Bem, diante deste cenário, a filosofia, a psicologia, a sociologia e tantas outras ciências tentam desesperadamente encontrar respostas que satisfaçam a uma sociedade cada vez mais aflita. Mas as respostas por elas oferecidas definitivamente não revelam uma luz a esta realidade, de modo que muitos permanecem ainda em total escuridão, sem poder vislumbrar nenhuma esperança, nenhuma luz no fim do túnel. No entanto, somente quando voltamos para a Palavra de Deus podemos encontrar esta resposta. Nela, nos deparamos com um salmo muito reconfortante, lido aqui no início do culto de hoje, o Salmo 27. Um salmo profundo que Calvino declarou ser o escudo triplo de Davi, pois é aí onde encontramos a tríplice dádiva de Deus para nós: luz, salvação e fortaleza. Lembre-se o verso primeiro? Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Bem, é sobre esse único versículo que eu gostaria de meditar brevemente esta manhã. Pois é neste salmo, e mais especificamente neste primeiro versículo do Salmo 27, onde Davi expressa de forma intensa sua absoluta confiança em Deus, em meio aos mais terríveis perigos da vida. Por isso também o Salmo 27 é chamado e conhecido como Cântico de Confiança. E há três coisas que estão relacionadas entre si, que não apenas apontam para a razão da confiança que o salmista tem em Deus, mas também que servem de resposta ao momento que estamos vivendo. E se pudermos entender essas três verdades e declará-las como verdades absolutas em nossa vida, certamente desfrutaremos também da mesma confiança e da mesma paz que o salmista desfrutou. A primeira declaração dele é esta: o Senhor é a minha luz. A versão da Vulgata Latina diz: Dominus illuminatium meu. Isto é, Deus é a luz que ilumina a escuridão ao meu redor. É Deus quem clareia o meu caminho. E para nós que possuímos a revelação cristológica deste salmo, podemos bem afirmar: de fato, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz que ilumina a nossa escuridão. Ele é o sol da justiça, a luz que espanta as trevas, que afasta o mal, que expulsa o medo e o desespero. É Ele a luz que repele a ignorância e que rechaça a violência. É Ele, o Senhor, quem pode eliminar os nossos maiores temores. É Ele quem pode iluminar o nosso caminho. Pois conforme Ele mesmo declarou em João 9, versículo 5, Ele é a luz do mundo. Também João 8,12 diz que aquele que o segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em muitas outras passagens da Bíblia encontramos esta gloriosa revelação de Jesus sendo a luz do mundo.
Isaías 9:2 e Mateus 4:16 ecoam esta verdade, dizendo que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Também em João 1:4 e 5 lemos que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João 3:19, a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. De modo, queridos, que parece não restar dúvidas de que ele de fato é a luz. Mas a questão não é essa. Que ele é a luz nós sabemos e cremos. A questão é saber se essa luz tem de fato iluminado a escuridão ao teu redor, se ela tem clareado o teu caminho. E é por isso que, mais do que simplesmente saber que ele é luz, o salmista faz uso do pronome possessivo meu. Ele diz, o Senhor é a minha luz. Ou seja, para Davi o Senhor não era apenas o sol da justiça e a luz do mundo. Não era luz para alguém. Mas ao dizer o Senhor é a minha luz, o salmista deixa claro a sua relação pessoal íntima com Deus. Pois de fato, a verdadeira religião não consiste em palavras, nem em cerimônias, nem em leis e mandamentos, mas sim num verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus. Ou seja, ele tem que ser a luz da nossa vida. E isto, básica e essencialmente, significa apenas uma coisa: separação. Ou seja, devemos entender que o primeiro desdobramento de tê-lo como Senhor e luz da nossa vida é a separação total das trevas que ele promove. E isto é um fato claro. Desde o início do mundo, já em Gênesis 1:4, nós lemos que Deus fez separação entre luz e trevas. Ou seja, desde então, embora Deus não tenha eliminado totalmente as trevas, ele definitivamente as separou da luz. De modo que também para nós hoje, mesmo rodeados por tantas expressões das trevas, por tanta violência, por tanto medo e insegurança, a presença de Cristo deve gerar em nós esta segurança e deve nos separar dos desesperançados. Ilumina o nosso caminho, nos dá a certeza da sua presença e, sobretudo, nos faz conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória, conforme Paulo escreve em Colossenses 1:27. E é isso que nos leva à segunda realidade. A segunda declaração do salmista é: o Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, conquanto os temores sejam reais, esta pandemia seja real, a violência seja real, o desemprego, as guerras, as catástrofes e tantas outras coisas, como falamos no início, sejam de fato reais, não precisamos temê-las. O salmista faz uma pergunta retórica agora e diz: a quem temerei? De que terei medo? De quem recearei? Ou seja, esse salmo começa com uma expressão de absoluta confiança em Deus, não pela ausência dos problemas e perigos, mas pela ausência de temor a eles. Isto é, queridos, a confiança do salmista em Deus não dá lugar ao medo e à insegurança, pois ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor é a sua fortaleza. Literalmente isso significa o lugar seguro. É o Senhor o meu lugar seguro, o meu porto seguro. E por isso ele não teme nem a homens, nem a deuses, nem a demônios, nem a situações, tribulações, nem nada. E é esta mesma confiança que você e eu podemos ter em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então, por fim, ele termina: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31-39. Glórias a Deus. E é por isso que, por fim, a terceira declaração do salmista é esta: o Senhor é a minha salvação. Há vários termos hebraicos e gregos na Bíblia para se referir à salvação, desde o Antigo até o Novo Testamento. No hebraico, por exemplo, a raiz mais importante para esta palavra salvação é yasha, que significa liberdade ou libertar daquilo que prende. Já no grego, o verbo sosso e o termo sotéria significa salvação. Daí a soteriologia ser a doutrina da salvação. Mas por que eu estou falando isso? Primeiro porque, biblicamente, a salvação é uma obra completamente de Deus em todos os aspectos. E na ideia bíblica de salvação, o homem é resgatado do seu estado de pecado para o estado de glória. Ou seja, pela morte de Cristo, o pecador é remido dos seus pecados e desfruta todos os benefícios da graça.
Isto é salvação. Mas em segundo lugar, porque a nossa salvação, justamente por sua natureza divina, diz respeito à eternidade. Ou seja, ela é metafísica e consiste na certeza do cumprimento da promessa de vida eterna a todos aqueles a quem Deus predestinou. Agora, lamentavelmente, muitos pensam em salvação apenas em termos terrenos, uma salvação temporal e terrenal, do tipo aqui e agora. Queridos, sem dúvida Deus pode nos livrar de todo mal, e também do mal personificado aqui e agora. E na verdade, quantos livramentos temos recebido do Senhor, não é verdade? Glórias a Deus por isso, mas devemos entender, salvação é muito mais que livramentos temporais e terrenais. Daí o mesmo apóstolo Paulo escrever aos Coríntios dizendo que se a nossa esperança nele se restringe apenas a esta vida, somos então os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 5,19. Ou seja, isso na prática implica duas coisas. Primeiro, que Jesus, a luz do mundo, veio sim para destruir as obras do diabo, conforme diz 1 João 3,8. Mas isso não significa que enquanto estivermos aqui na terra, o diabo, o Deus desse século, não continuará roubando, matando, destruindo, fazendo as suas maldades e até mesmo realizando sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos, conforme Mateus diz. Pelo contrário, ele está mais atuante do que nunca e sempre promoverá suas mentiras, violência, injustiça e tudo mais que lhe é pertinente. E pode ser que eu e você sejamos vítimas em algum momento dessas empreitadas malignas, vítimas da injustiça, padecedores de suas tramas, mas a nossa certeza de salvação é real. E aqui está o meu ponto. Cremos que um dia tudo isto terá fim, e na eternidade, conforme João escreve, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite será atormentado para sempre. Apocalipse 20:10. Em segundo lugar, significa também sim que Jesus veio para que tivéssemos paz e fôssemos felizes. Mas, queridos, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, muitas vezes nós choraremos. Muitas vezes sentiremos dores, angústias na alma, passaremos por tribulações e dissabores. Mais uma vez mais, a nossa certeza e esperança é de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já terá passado. Apocalipse 21:4. O Senhor é a nossa salvação e é disso que o salmista está falando. De modo que a nossa soteriologia, a nossa doutrina e certeza da salvação está fundada numa promessa que não esmorece, nem sequer diante da morte, pois quem promete é o Deus da ressurreição e da vida. Aquele que faz esta promessa permanece eternamente firme e é fiel para levar ao cumprimento a sua palavra. Por isso, independente das circunstâncias que eu e você possamos estar vivendo e passando, a despeito dos receios e temores nesse mundo, marcado mesmo pela crueza dos maus e lamentavelmente pelo silêncio dos bons, podemos estar seguros de uma coisa: o Senhor continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. É Ele a nossa salvação. E mesmo sabendo que estamos vivendo dias maus, lembremos-nos também que o apóstolo Paulo nos exorta a discernir este tempo que estamos vivendo, pois já é hora de despertar do sono. Afinal de contas, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Romanos 13:11. Deus te abençoe.